Olá pessoal, meu nome é Jéssica Vilela, eu sou professora das áreas de Engenharia de Software, Safety e Segurança da Informação na Universidade Federal de Pernambuco, em Recife, Brasil. Hoje eu vou falar sobre o nosso artigo em conjunto com o Jonas Lopes, que é Evaluate the Student's Experience with a Requirements, Elicitation and Communication Game. Esse trabalho ele está baseado nos principais problemas que a gente encontra no processo de desenvolvimento de software, né, nos quais as falhas e os erros eles são causados principalmente por problemas relacionados ao processo de engenharia de requisitos. Né, sendo que uma das principais causas dessas falhas, né, dessas deficiências nos sistemas, estão relacionadas com a falta de habilidades apropriadas, né, e de conhecimento das pessoas envolvidas nessas atividades, né, dos stakeholders envolvidos no processo de desenvolvimento. Então, a comunicação de requisitos entre esses stakeholders ela é crítica para a qualidade do sistema. Então, essa severidade ela surge do fato de que os requisitos devem ser entendidos da mesma forma, né, por todos os envolvidos no processo de desenvolvimento de software. E além disso, esses problemas relacionados aos requisitos, assim como a comunicação e coordenação das equipes, né, são essenciais na educação de engenharia de software. Né? E principalmente se a gente deseja formar, capacitar profissionais, né, para que eles desenvolvam suas atividades de forma adequada. Então, a nossa motivação é que os jogos educacionais, né, eles podem trazer benefícios, né, para o processo de ensino e aprendizado. Né? Existem já vários jogos disponíveis na literatura nas mais diversas áreas, né, e em diferentes níveis de ensino e disciplinas. Porém, a gente observa uma carência de evidência empírica da utilidade desses jogos. Além disso, né, simular cenários reais de projetos na sala de aula proporciona experiência para os alunos, né, tanto no processo de tomada de decisão quanto de resolução de problemas. E capacitar os alunos nessas atividades é um fato desafiador. Então, nosso objetivo, né, é apresentar a avaliação do jogo Perda na Tradução, cujo objetivo é ser um jogo educacional, né, para ensinar essas habilidades de comunicação e elicitação de requisitos. Como é esse jogo? A gente pode dividi-lo nessas 5 atividades, certo? Então, ele é um jogo não digital. Então, a gente precisa selecionar figuras que vão ser usadas nesse jogo, certo? Nós vamos, no momento da execução, dividir a turma em equipes, sendo a sugestão entre 4 e 6 pessoas por equipe. E cada um vai ter um papel, sendo pelo menos um cliente, um analista de requisitos, e os demais podem fazer o papel de desenvolvedor ou, a depender do tamanho da equipe, né, outros papéis podem ser atribuídos. A gente executa os 2 estágios, né, do jogo e no fim conduz uma retrospectiva. Que estágios são esses, né? O primeiro estágio ele vai simular o processo de desenvolvimento de software tradicional. Então, como é um jogo não digital, então vamos simular que os clientes, né, eles querem que seja entregue essa figura aqui do lado direito. Então, aqui, ambos os estágios são divididos nessas 4 etapas de análise, entrevista, desenvolvimento e a entrega. Então, como a gente está simulando um processo de desenvolvimento tradicional, aqui a principal ideia do estágio 1 é o cliente vai analisar a figura, no caso essa do lado direito, por um tempo pré-determinado. Depois ele vai devolver a figura para o instrutor. O analista de requisitos vai entrevistá-lo, né, para coletar os requisitos, mas ele não pode fazer desenhos, ele tem que coletar em linguagem natural esses requisitos. Né? Depois
Durante esse processo de entrevista, os desenvolvedores eles não participam, é só o cliente e analista de requisitos. Na próxima etapa, que é a 3, o analista de requisitos vai passar os requisitos para os desenvolvedores e eles têm que desenvolver a figura de acordo com o que o analista passar para eles, né? E na última etapa, o cliente se aproxima da equipe, né, e vai existir o processo de entrega, né? Então, como se fosse o processo de delivery de software, aqui eles vão mostrar a figura e o cliente vai fornecer o feedback se era ou se não era, quais os pontos que estão divergentes do que ele pediu. Então, todas essas etapas, elas têm um tempo pré-determinado, certo? Para que elas consigam ser executadas todas em uma única aula. No estágio 2, a gente está simulando um processo de desenvolvimento ágil. Então, aqui a gente executa as mesmas atividades, certo? Os desenvolvedores têm que construir uma figura. Nesse caso, a gente troca a figura, né? O cliente vai analisar por um tempo pré-determinado e devolve. A diferença principal é que agora o cliente ele participa do processo de construção. Então, ele está lá junto com a equipe para tirar dúvidas da equipe sobre os seus requisitos. No fim, a gente tem uma retrospectiva, né, que é para estimular a discussão entre os alunos e fixação do conhecimento, né, do que é um processo de desenvolvimento de software tradicional, do que é ágil, quais são os papéis de cada stakeholder, né. E a gente pode perguntar questões como quais são os problemas, quais são as técnicas de licitação utilizadas, né, benefícios, quais as competências que eles acham que são relevantes para desenvolver, né, e como que essas competências podem facilitar, né, ou dificultar, se for o caso, né, as atividades de engenharia de requisitos. A metodologia desse trabalho, né, foi responder essas duas perguntas de pesquisa. A primeira, quais foram as reações dos estudantes nesse jogo de perda da tradução? E a pergunta 2 os estudantes eles consideram que suas habilidades, né, de elicitação e comunicação foram melhoradas ao participar do jogo? E na aplicação tivemos 2 execuções, né, em 2 etapas. Então, a primeira execução foi aplicar esse jogo em uma turma do curso de Engenharia de Software na Universidade Federal do Ceará. E a segunda aplicação foi aplicar o mesmo jogo, né, num curso de Sistema de Informação na Universidade Federal de Pernambuco. Em ambas as aplicações, tivemos o jogo e depois a gente coletava as percepções dos participantes, né, dos alunos, que eles avaliaram a dinâmica do jogo por meio do modelo MEGA. Esse modelo ele tem 3 componentes, né, e tem várias áreas que são avaliadas, né, várias competências que são avaliadas ao ser utilizado um jogo, né? E cada uma dessa competência tem um conjunto de perguntas associadas que os alunos marcam numa escala ali que se concordam ou não, né? A gente reduziu de 7 pontos para 5 pontos, né, até para ficar mais claro para os alunos a diferença entre concordo totalmente e apenas concordo, do que a gente ter 3 níveis de concordo, certo? Então, cada um deles tem uma pergunta correspondente. A gente tinha um total de 20 perguntas que os alunos responderam via Google Forms depois da aplicação da dinâmica. Quais foram os resultados, né? Então, quais foram as reações deles, né? Então, aqui nessa tabela a gente tem as porcentagens de totalmente concordo até totalmente discordo, né, das 20 perguntas de ambas aplicações, certo? De ambas as universidades. A gente observa que o comportamento deles tende a ser parecido, né, com a diferença que na segunda aplicação, que foi na UFPE, os alunos tiveram uma tendência maior de concordar que aquela competência, que o jogo facilitava, proporcionava uma experiência positiva, né?
Isso pode ser devido à experiência que eles têm já com processos de desenvolvimento. Alguns já tinham experiência profissional, que isso não aconteceu na turma da UFC. Então, no geral, eles concordaram que tinham experiência positiva, né? E considerando a nossa pergunta 2, né, será que melhora as habilidades de comunicação e elicitação dos alunos, né? 80% concordaram, né, que o jogo foi eficiente para o aprendizado deles, quando comparado com outras atividades da disciplina, né? 94% concordam que a dinâmica contribui para o aprendizado. 83% concordam que após o jogo, né, eles sentem que podem melhor aplicar os conceitos envolvidos, né, nesse jogo. Nós fizemos perguntas abertas, né, na segunda aplicação, que foi na UFPE, para entender melhor as percepções dos alunos com relação ao jogo, né? Então, perguntamos os problemas que eles enfrentaram. Então, tivemos resposta como ter a dificuldade de entender o que o cliente queria por parte do analista, dificuldade do analista de repassar esses requisitos para os desenvolvedores. Então, clássico problema de comunicação, né? E também problemas de entender como interagir, né? Reportaram também problemas de proporção, então como aqui são figuras, né? Não é desenvolvimento de software, então eles também sentiram essa dificuldade. Perguntamos qual foi o maior desafio, né? Tivemos respostas como fazer exatamente aquilo que o cliente queria, né? Desafio foi repassar os detalhes para a equipe, né, sem poder desenhar. Reportaram problemas com relação ao prazo, né, o deadline, e problemas de comunicação, como já era esperado, e que é o objetivo do jogo, é justamente melhorar essas habilidades, né? Perguntamos se eles gostaram, né, da performance de sua equipe, né? Tivemos a maioria das respostas dizendo que sim, que eles se sentiram animados, estimulados, né? Proporcionou uma experiência positiva, né? Mas também tivemos alunos reportaram que ficaram desapontados porque eles achavam que poderiam ter feito melhor, né? Que eles não chegaram próximo ao que o cliente queria, né? E que não entregaram o produto esperado. Perguntamos também quais eram as competências que eles achavam que eram as mais relevantes, né? Eles falaram que é justamente a comunicação, né? A capacidade de diálogo, a agilidade, o gerenciamento de tempo, né? Que é sempre um dos grandes problemas no processo de desenvolvimento de software, né? Espírito de equipe também foi relatado. Desenvolver atenção, concentração, né? Entender os requisitos do cliente, né? Também ter habilidade de desenho e habilidade de identificação dos detalhes, né? Então, como conclusões, a gente observa que os participantes reportaram uma experiência positiva, né, na aplicação em ambas as execuções, né, em ambas as universidades. Então, tínhamos universidades distintas, com alunos de perfis distintos, né, em cursos distintos, mas a gente teve resultados semelhantes, né? Então, a gente pode dizer que a gente alcançou o objetivo de melhorar as habilidades desses alunos na elicitação e na comunicação, né? Que a dinâmica, né, o jogo da perda de tradução, ela foi bem recebida, certo? E como trabalhos futuros, né, nós esperamos conduzir aplicações dessa dinâmica em turmas maiores, para a gente ter um perfil mais heterogêneo e também uma amostra maior, né? Em turmas que envolvam essas atividades de engenharia de requisitos, né? E também como trabalhos futuros a gente investigar a aplicação dessa dinâmica em cenários industriais. Então, será que
ela contribui para melhorar as habilidades de analistas que já atuam no mercado, é outro trabalho em aberto. Eu agradeço a atenção de vocês e se vocês tiverem alguma pergunta ou desejam colaborar nessas áreas de engenharia de software e de requisitos, por favor, entre em contato comigo.